quero te contar uma história real, a minha história. Uma história que fala sobre maturidade, que fala sobre dor, fé e renascimento. Uma história sobre como criar 3 filhos fisicamente sozinha. E eu quero começar contando pra você, mais ou menos uns 14 meses atrás, foi quando a minha vida mudou completamente. Eu e o pai dos meus filhos nos separamos exatamente no dia que a nossa 3ª filha nasceu. E ali, naquele momento, recém-saída de uma cesariana, minha primeira cesariana, recém-mãe pela 3ª vez, eu me vi totalmente no escuro, sem direção, deixada, rejeitada, abandonada, traída. Eu me sentia como se eu estivesse em um jogo de xadrez, sem saber qual seria meu próximo movimento. E a cada dia que passava, ia ficando mais claro pra mim. Eu criaria os meus 3 filhos fisicamente, sozinha. E por muitas vezes, eu lembro que eu pegava o telefone e eu gritava por socorro. Eu ligava pra ele, eu implorava por ajuda pro pai dos meus filhos. Mas ele nunca me ajudou. Ele já tava lá, vivendo a outra vida dele. E eu tava aqui, com 3 crianças, totalmente perdida, totalmente dolorida, totalmente quebrada, com meu coração esbagaçado. Mas ali naquele momento, no fundo do poço, eu fiz a única coisa que me restava fazer. Eu me rendi totalmente a Deus. Eu me entreguei de verdade, eu entreguei de verdade a minha vida para Jesus. Não que antes eu não acreditava em Deus. Eu acreditei em Deus a minha vida inteirinha. Porém, a verdade é que eu somente acreditava na existência dele. Eu não andava junto com Jesus. Eu não falava com Deus. Eu vinha para Deus em momentos de desespero. Então ali, mais um dos meus desesperos, eu resolvi me entregar para Ele de forma diferente. Eu dei permissão para Ele entrar na minha vida, para Ele mudar a minha história. E foi ali naquele momento de tanta dor e sofrimento que eu abri a porta, mesmo sem saber, e eu falei: Deus, por favor, vem, me ajuda, Deus. Vem pra minha vida, me fortalece, me tira daqui. Eu não consigo fazer sozinha. Foi humilhante ter que falar essas palavras em voz alta. Humilhante porque eu estava me escutando. Eu tive que dizer em voz alta: Deus, é pesado demais, dói demais. Eu não consigo sozinha. E escutar essas palavras doeu, mas também foi libertador. Então ali naquele momento eu descobri que sem Deus na minha vida, eu não presto. Sem Deus na minha vida é ruim demais. Foi ruim demais. Eu não sei como é pra você, mas pra mim eu me sinto assim sem Ele. Então a partir daquele momento, Deus entrou na minha vida. E não foi um passe de mágica, não foi como um miojo, sabe? Não é que mudou da noite pro dia. Mas aos poucos, Deus começou a colocar pessoas, louvores, vídeos, autoconhecimento, leitura na minha vida. E eu lembro que a primeira pessoa que Deus colocou na minha vida de uma maneira online, foi o Thiago Brunet. Eu lembro que no começo ali eu devorava os conteúdos dele no YouTube. Eu acho que eu devo ter assistido todos os conteúdos do Thiago Brunet no YouTube. E cada palavra que o Thiago Brunet, cada louvor, cada pregação, cada oração que o Thiago Brunet falava, era como se Deus estivesse ali falando comigo. É que como que Deus, através do Thiago Brunet, estivesse me mostrando como sair dali. E a partir daquele momento, eu comecei a me alimentar da minha fé. Eu comecei a jejuar, eu comecei a embarcar na minha espiritualidade, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a abrir e a entender uma porta do mundo espiritual que eu não entendia. Que eu achava que eu conhecia, mas eu não conhecia de verdade. Então eu me alimentei da minha fé, eu me alimentei de conhecimento. E mesmo em meio ao caos da minha realidade, eu comecei a colocar ordem dentro da minha vida, dentro da minha casa, dentro da minha família. E uma coisa que eu sempre bati no martelo e que eu nunca deixei de fazer foi ter uma rotina presente na vida dos meus filhos. Isso foi uma coisa que eu nunca deixei afetar. O caos lá fora, no meu emocional, no meu coração, afetar a rotina dos meus filhos. Mesmo com a Hazel bebê, mesmo com o meu emocional fragilizado, o emocional dos meus filhos mais velhos fragilizados, eu me mantive firme no essencial. Rotina, estrutura. Comecei a aprender sobre disciplina. Eu lembro que a Chloe, ela foi a primeira que sentiu muito. Ela é a mais velha. Depois veio o Noah sentir muito. Todos nós sentimos a mudança dessa realidade. Foram momentos de
como se fosse uma montanha-russa, sabe, de sentimentos. Vinha momentos de raiva, de distanciamento, de explosão emocional, sabe, de choro, de não saber o que estava acontecendo, de pedirem pelo pai. Então a gente passou por muitos momentos num espaço curto de tempo. E foi aí, conforme a gente ia vivenciando, experimentando essas sensações todos os dias, essa realidade nova, eu comecei a entender que os meus filhos precisavam mais e mais de limites. Eles precisavam de rotina, de limite, eles precisavam de escutar os meus não, eles precisavam de proteção emocional, eles precisavam de verdade. E eu aprendi isso na prática. Porque eu lembro que no começo da separação, eu me coloquei no papel de ser amiga deles. É como se eu tivesse me tirado do papel de mãe e me coloquei no papel de amigas. Eu lembro que eu passei um período dizendo simplesmente sim pra tudo, sabe? Sim pra qualquer comida que eles queriam, sim pra televisão, sim pra fazer tudo. Porque eu queria suprir a falta do pai. Porque eu acreditava que se eu dissesse sim e deixasse eles fazerem tudo que eles queriam, eu estaria suprindo a ausência do pai. E isso quase me fez perder o controle. Quase me fez... Daí a maturidade, a vivência, Deus me fez entender que ser mãe é amar com firmeza. Que eu tenho que estar no papel de mãe para que eu possa proteger eles com limites e dizer não quando sim destruiria eles. Teve momentos que eu queria fugir. Eu não queria estar aqui fazendo isso sozinha. A dor era muito grande. Eu lembro que eu queria fugir pro Brasil, eu queria fugir pros meus pais, eu queria voltar para um lugar que nem eu mesma sabia. Eu queria desaparecer da vida. Mas eu sabia lá no fundo que desaparecer não era o caminho. Que o caminho era ficar, era me conhecer, era crescer, era me curar, era aprender, era consumir conteúdos, consumir palavras, consumir minha fé, era continuar andando naquele caminho que eu estava andando, para que eu pudesse enraizar a minha fé. E foi aí que eu me humilhei diante de Deus. Eu lembro que eu dobrei os meus joelhos e eu falei: Deus, eu não consigo fazer isso sozinha. Vem criar os meus filhos comigo. Me ajuda a ser a mãe que o Senhor me vê. Me ajuda a ser a mãe que o Senhor sonhou que eu fosse. Tira a venda dos meus olhos, Deus. Me mostra como ser essa mulher que o Senhor me colocou aqui para ser. E Deus começou aos poucos me mostrar quem é essa versão de mim. Todos os dias. Eu continuo abrindo a porta todos os dias. E hoje, 14 meses depois, eu continuo fisicamente sozinha, mas jamais espiritualmente, emocionalmente sozinha. Hoje eu crio meus filhos com a guiança de Deus Pai. E eu creio no meu coração que no tempo certo, no tempo de Deus, em um tempo muito próximo, Deus vai enviar alguém para caminhar ao meu lado, para juntos caminharmos nessa jornada de criar a nossa família. E eu sei que esse tempo de solitude foi o que eu precisava, o que eu precisei para reencontrar a verdadeira Valéria. Para me conhecer, para me rasgar totalmente e trazer para fora, para me reconstruir, para me achar, para me reconstruir a minha real identidade. Fora do papel de parceira de alguém, fora do papel de mãe, fora do papel de profissional, apenas como filha do Altíssimo. E quanto mais eu me reconecto com a minha identidade, mais as portas se abrem na minha vida, mais a graça flui nos meus dias. Mas as bênçãos alcançam a mim e aos meus filhos e às pessoas à minha volta. A você que está aqui agora, nesse momento, escutando e se inspirando com a minha história. E eu quero te dizer que hoje, se você está vivendo algo parecido, eu quero te lembrar que isso não é o fim. Isso é o recomeço. E Deus vai te usar para coisas grandiosas. E que a maternidade sem Deus é difícil demais. A maternidade com Deus não é fácil. Porque você tem que se tornar uma filha obediente. Mas ela é sagrada. E você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa se render. Você só precisa deixar Deus te ensinar o que é criar a sua família com propósito, com estrutura, com fé. Se essa aula mexeu com algum lugar de você aqui hoje, eu quero te pedir que você envie esse vídeo para o maior número de pessoas possível. E comenta aqui embaixo. Como é a maternidade para você? Você cria seus filhos sozinha, você tem o seu parceiro junto, você tem o pai das crianças junto com você. Como é que é a maternidade na real para você? E eu quero te fazer um lembrete. A cura, ela não é um destino, ela é um caminho. Caminhe com amor, caminhe com verdade, caminhe com coragem. E se lembre,
Seja você.